Oi, pessoal, boa noite. Que situação. Bom, como vocês viram, né? Tinha acabado a luz, alguns segundos, e aí voltou, né? Mas aí deu um pico de luz, não sei o que aconteceu aqui. Como eu falei, hoje não é meu dia, né? E aí o modem reiniciou e caiu tudo, tá? Me desculpe, mas vamos continuar aqui, tá? Bem, eu vou pegar aqui a atividade de novo. Fiquei eu aqui desesperada, sem entender o que estava acontecendo. Mas voltou. Deixa eu admitir todo mundo aqui. Então, vamos lá, pessoal. Para desenvolver uma argumentação que convença o magistrado, então, da procedência do pedido de alimentos, é necessário, então, demonstrar que realmente o requerido tem essa obrigação de alimentar o requerente, né? Inicialmente, além do que diz a lei, né? A lei diz que existe uma obrigação legal civil do pai e da mãe, né? Responsável por aquele menor. Agora, além da lei, é preciso provar que o caso concreto se encaixa na lei, né? Então, é necessário demonstrar que realmente o requerido ele tem essa obrigação de alimentar o requerente, ou seja, é fundamental, peraí que eu estou admitindo todo mundo aqui, ó, isso leva, tem que prestar atenção aqui, pessoal que está entrando. Então, é fundamental que a parte autora demonstre a paternidade ao juiz, né? Sem a qual não tem qualquer serventia fundamento jurídico selecionado, né? Sem a qual não tem qualquer serventia a lei, o Código Civil, né? Que garante ao menor essa mantença. Então, quais os meios de prova admitidos pelo direito no tocante à comprovação, ou seja, demonstração da paternidade? Quais os meios de prova? Os meios de prova vão ser... Peraí, deixa eu tirar aqui, ok. Os meios de prova vão ser as demonstrações, né? Através dos meios de prova, melhor dizendo, a gente demonstra ao juiz que aquele caso concreto se encaixa no previsto em lei, né? Então, nós temos, como eu falei, a primeira demonstração, a primeira comprovação, né? Primeiro meio de prova seria a própria lei, né, 1605 do Código Civil, que diz, na falta ou defeito
do termo de nascimento, certidão, poderá provar-se a filiação por qualquer modo admissível de direito. Então, o primeiro, em direito, o primeiro meio de prova seria a própria certidão de nascimento, né? Um documento, certidão de nascimento, termo de nascimento. Agora, na falta desse termo, a própria lei já prevê outras possibilidades, e quais são? Quando houver começo de prova por escrito, proveniente dos pais, conjunta ou separadamente. Então, aqui, começo de prova por escrito seria uma declaração, um documento de ambos, juntos ou separadamente, atestando esse vínculo, né? Atestando essa obrigação civil. 2, quando existirem veementes presunções resultantes de fatos já certos. Veementes presunções poderiam ser a certidão de batismo, certidão de primeira comunhão, outros documentos, né? Fichas de cadastros escolares, enfim, outros documentos que, quando existirem, né, trazem essas presunções, presume-se que, né, veementemente, sem sombra de dúvidas, que esse fato é certo, né, do vínculo civil dos pais em relação ao menor. Então, a conclusão seria, sem a demonstração da paternidade, não terá sucesso a argumentação de que o requerido tem a obrigação de prestar alimentos ao requerente, com fundamento no artigo 1696 do Código Civil. Então, é claro, não é meu objetivo aqui trabalhar profundamente essas questões que vocês vão ver nas disciplinas específicas e tal, mas o meu interesse aqui é dizer para vocês o que é o meio de prova, como que ele, qual é a importância dele para depois servir a argumentação jurídica, né? Então, o meio de prova, nesse momento aqui, que serve para, que precisa ser demonstrado, ou seja, seria a base sobre a qual vai se assentar a argumentação, são esses documentos possíveis neste caso concreto aqui, né? Sem um documento desses, nenhuma argumentação se sustentaria, não é verdade? Facilmente seria derrubada no caso aqui é o requerente, pela defesa, né? Ou o juiz poderia simplesmente solicitar, ou poderia simplesmente negar o pedido. Ou seja, é necessário sempre uma demonstração inicial que apresente, inclusive, validade, né? Guarde essa palavra, ela é muito importante, a validade daquela ação. É por isso que a demonstração, a gente fala que ela é tal qual uma operação matemática, porque ela precisa ser válida. Esse documento precisa existir, esse documento tem que ser assinado, esse documento precisa ser validado, esse documento precisa ter o carimbo, a assinatura, né? Precisa ter uma procedência. Claro, professora, mas o documento pode ser falso. Aí você tem uma segunda, aí você tem aí uma argumentação em cima de um meio de prova, né? Tem uma argumentação em relação à validade de algo que foi demonstrado, e para isso, quem argumentar em cima dessa possível falsificação também vai ter que demonstrar, né, por laudo técnico, por algum tipo de documento também, irrefutável também, né? Ou seja, o que é irrefutável? Que não possa ser refutado, que não possa ser invalidado, que não possa ser que seja válido, que seja aceito, né? Sem sombra de dúvida, sem que não dê margem para questionamentos, ou seja, que não dê margem, que seja realmente verdadeiro, né? Então, isso significa o quê? Que é preciso demonstrar, inicialmente, com um meio de prova, toda e qualquer ação. Né? Então, se a gente estiver falando de um outro tipo de ação, gente, eu fico aqui meio, às vezes, desconcentrada, porque a gente tem que ficar admitindo o pessoal todo aqui, não estou reclamando, tá? Estou admitindo com prazer, mas eu fico aqui preocupada a todo momento de não deixar ninguém de fora. Tá, então, eu trouxe uma segunda situação hipotética, e este era o objeto, então, da nossa atividade, né?
Supermercado é um novo caso concreto. O supermercado ele é responsabilizado por morte de cliente. Então, eu vou ler aqui bem rapidinho, tá? Raimundo Lopes dos Santos moveu ação de indenização por danos morais e materiais contra o supermercado Bom Apetite, localizado na Avenida Moraes, Filho, etc e tal, Cachoeirinha, Espírito Santo, por fato ocorrido em 15 de janeiro de 2008, quando sua esposa, Madalena dos Santos, que fazia compras no estabelecimento, depois de escorregar em alimentos derramados no chão do supermercado, caiu e veio a falecer. Só um parênteses aqui, quem chegou agora, a gente está trabalhando com atividade 1, demonstração e argumentação, foi enviada agora há pouco pelo WhatsApp, tá? Ao cair, continuando, ao cair, Madalena esbarrou em uma prateleira e várias latas de azeite caíram sobre ela, tendo uma delas atingido a sua cabeça. Depois do acidente, ao tentar levantar-se, sentiu-se desnorteada e com fortes dores de cabeça, não conseguindo locomover-se. A vítima foi levada então para a sala de primeiros socorros até sentir-se melhor. 20 minutos depois, vendo que a mãe não melhorava, a filha, que a acompanhava, pediu a presença de um médico para examiná-la. Passadas 3 horas, tudo isso, 3 horas de espera, e vendo que nenhuma assistência médica havia sido providenciada pelo supermercado, a filha de Madalena exigiu ao gerente que a mãe fosse levada a um hospital, ao qual, infelizmente, a acidentada já chegou em estado crítico, em sua consequência da hemorragia cerebral provocada pelo forte impacto da lata de azeite em sua cabeça. Segundo os médicos que a atenderam, a demora no atendimento agravou o quadro hemorrágico e não foi possível salvá-la. Para Raimundo, sua mulher morreu por dupla negligência do supermercado. Primeira, por conta da queda causada pelos alimentos esparramados no chão, né? E depois pela demora em oferecer-lhe socorro. Pois bem, aqui nós temos 2 situações. Primeiro, existe a necessidade de comprovar a responsabilidade civil, né? A responsabilidade do supermercado, né? Do estabelecimento em relação ao que aconteceu lá dentro, né? A segurança que não foi garantida ao cliente, etc. e tal. E também uma segunda situação é comprovar que houve realmente negligência no sentido de oferecer socorro à vítima, né? Então, são 2 leis aqui que eu trago compiladas para vocês, que uma é o Código de Defesa do Consumidor e a outra é o Código Civil, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor vai dizer o quê? Que são direitos básicos do consumidor. Primeiro, inicialmente, o primeiro deles, a proteção à vida, né? Proteção da vida, saúde, segurança, contra riscos provocados por práticas de fornecimento de produtos, serviços considerados perigosos ou nocivos. Claro que, inicialmente, ninguém imaginaria que latas de azeite espalhadas pelo chão fosse algo perigoso. Mas, nesse caso aqui, provavelmente, eram latas com algum tipo de vazamento, enfim, né? Segundo, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos ou difusos. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, né? Então, foi o funcionário que deixou as latas esparramadas, o dono do estabelecimento vai dizer, foi meu funcionário, não tive culpa. Foi a atendente, não tive culpa. Não interessa, né? O estabelecimento, ele tem um responsável legal, o dono do estabelecimento, o responsável por ele, e ele responde independentemente de ter a culpa, direta ou não. Então, o fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. Nesse caso foi, bem como por informações suficientes, inadequadas, sobre sua fruição e riscos. Então, o Código de Defesa do Consumidor é claro no sentido de responsabilizar o dono do estabelecimento, né, o responsável civil pelo estabelecimento, sobre tudo o que acontece ali dentro. Pronto, esse seria um primeiro meio de prova em termos da fundamentação legal, né? Ao demonstrar a fundamentação legal,
eu estou demonstrando algo que é irrefutável. Professor, o que é irrefutável mesmo? Irrefutável é algo que é realmente verdadeiro e não dá margens para ser questionado, né? Quem pode questionar, naquele caso ali concreto, a validade do Código de Defesa do Consumidor, né? Esse aqui é um meio de prova irrefutável, ele é apresentado, o julgado de defesa pode até trazer outros elementos, outras questões, outros questionamentos, mas em relação ao que diz o Código Civil, não tem como questionar, né? Segundo meio de prova legal, né, o Código Civil. Então, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo os herdeiros legítimos e testamentários. Artigo 227, aquele que por ato ilícito causar danos a outrem fica obrigado a repará-lo. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. Aquele que por sua ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar o direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Também comete ato ilícito, né, ato que não é legal, ato que é um erro, né, jurídico, uma infração, o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestadamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, existem duas leis aqui que, de maneira irrefutável, ou seja, de maneira que não se pode contestar, que não se pode refutar, né, incontestável, né, admitem aqui legalmente a responsabilidade civil do estabelecimento pelo que aconteceu com ela, né? Pois bem, a questão é, para a leitura do texto, produz esquema semelhante ao da página anterior. O objetivo desse exercício é ajudá-lo a compreender a relevância da demonstração como meio de prova, que serve à argumentação. Apresente os possíveis meios de prova, que são demonstrações, a serem apresentadas pelo advogado de acusação, diante do caso em questão. Então, veja, apresentados os fundamentos legais sobre os quais se assenta qualquer, né, ação, já sendo os primeiros meios de prova, precisa se provar agora o quê? Tá, deixa eu fazer uma pausa. Qual que é o primeiro pedido que eu pedi para vocês, que eu faço para vocês? Reescreverem esse quadro, né? Então, isso é muito simples, talvez você já tenha até feito. Quem quer a ação do supermercado? No caso, o esposo da falecida, Raimundo Lopes dos Santos. O que ele quer? Uma indenização, provavelmente uma indenização por danos morais, obviamente, a perda da esposa, né? Mas também, talvez, alguns danos materiais, a esposa tinha rendimentos, a família ficou desassistida, houve gastos com funeral, enfim, né? Esse é o pedido. De quem? Do supermercado, do responsável civil pelo supermercado, que é o réu. E por quê? Todo o fundamento jurídico do pedido são esses elementos normativos que a gente fez a leitura agora, do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil. Pois bem, além de refazer esse quadro de forma muito simples, eu estou pedindo para vocês apresentarem os possíveis meios de prova. Então, aí a gente tem duas situações. Daí, eu já estou resolvendo o exercício com vocês, e vocês também já podem ir anotando aí, enfim, tá bom? Vocês têm ter tempo para fazer esse exercício, então, vocês podem anotar o que eu falar e depois fazer. Bom, primeira questão é comprovar. A lei fala do estabelecimento, responsável e tal. Agora, primeiro precisa se provar que aquele estabelecimento tem um responsável civil. Então, você tem aí o contrato social, você tem aí lá na junta comercial o nome do caso, tem que se provar, né? O nome do CPF, que é responsável pelo CNPJ, né? Do estabelecimento. Pois bem, provada, demonstrada, né, o vínculo, né, legal dessa pessoa, né, em relação a esse estabelecimento, eu tenho a necessidade agora de demonstrar
negligência em relação à demora de oferecer socorro. Quais seriam possíveis meios de prova? É para mandar só mais para o final do bimestre, tá? Esse é um trabalhinho desse segundo bimestre. Mais para o final vocês podem me mandar, tá? Claro que assim, como eu falei, vou repetir, pessoal, essa parte mais profunda em relação ao Código Civil, em relação aos fundamentos da lei, isso vocês vão ver com os professores específicos de cada disciplina, né? Só quero, mais uma vez digo, explicar a importância da demonstração para a gente chegar na argumentação, tá? E depois precisa se demonstrar de forma irrefutável, que não pode ser questionada, a demora, a negligência em relação ao socorro, né? A demora que causou, de fato, a morte, esse tempo todo de 3 horas, mais de 3 horas que ela ficou ali sem atendimento. Então, o que vocês acham que poderiam ser meios de provas? Podem colocar aí no chat. Mas o primeiro, veja bem, você tem ali, possivelmente, câmeras que indiquem a hora que ela chega no supermercado, né? Você tem, claro, nem sempre o supermercado vai fornecer essas câmeras, nem tem obrigação de fornecer, mas você tem testemunhas, você tem pessoas que acompanharam ela, que a viram, por exemplo, chegar, né? Ali dentro do supermercado também podem ter câmeras, né? Que indiquem a movimentação dela pelo supermercado, né? Você pode ter até funcionários do supermercado que testemunham a favor, você pode, ou ex-funcionários, testemunhas, né? Você tem ali, tá, mas aí ela foi atendida, tá? Como que você prova, qual meio de prova que pode chegar, em que você possa provar que ela chegou no hospital só depois de 3 horas, né? Bom, você tem ali, ele exigiu do gerente que a mãe fosse levada ao hospital, né? Então, algum carro do supermercado levou ela para o hospital. Então, você tem câmeras no trajeto, né? Tem a placa do carro do sujeito. Eu estou aqui também imaginando, imaginem comigo. Você pode ter placas que indiquem ali o trajeto que ele... A placa do automóvel indica o trajeto que seguiu, o horário do trajeto, né? Ao chegar no hospital, né? Qual horário que ela chegou no hospital, né? Digamos que o acidente ali no hospital, por via de testemunhos, você prove que, boa noite, isso, o laudo médico da lesão, que levou a óbito. Só que antes do laudo médico, exatamente do óbito, né? Você tem o horário de entrada, né? Tem a ficha ali de avaliação do pronto-socorro de entrada com horário, né? Você tem, inclusive, a própria atendente ali, enfermeira do local que atendeu a mulher ao chegar ao hospital. Você tem esse laudo, você tem essa ficha de atendimento inicial que consta o horário, né? Então, se por testemunhos você prova que o acidente aconteceu 2 da tarde e ela foi atendida lá por 5 horas da tarde, por ali você já prova a demora no atendimento, a negligência. Ela ficou todo esse tempo aonde, sendo atendida por quem, né? Então, em cima desses meios de prova, percebem? Consegue-se construir toda uma argumentação a favor da defesa, da tese da acusação em relação à negligência do supermercado, né? Então, o que eu quero que vocês façam? Não só, né, essa tarefa simples de reescrever esse quadro, como a gente falou aqui, né, de reescrever esse quadro em relação ao caso do supermercado, mas que vocês me expliquem quais os possíveis meios de prova, demonstração a serem apresentados pelo advogado, que o advogado precisa recolher antes mesmo de começar a sua argumentação, né? Que relações de pessoas que a ajudou até o hospital, áreas profissionalizantes dos mesmos, poderia ser também, exatamente. E aí, quando a gente falou lá, quando a gente chegar lá nas estratégias argumentativas, em que eu vou falar para vocês a importância do argumento de autoridade. Ah, tá, já explico a atividade, tá, Gustavo? Quando a gente fala lá das estratégias argumentativas, Carlos, a gente justamente vai falar desses profissionais, né? Que quanto mais reconhecidos for, né? Quanto mais etos
se provar em relação a esses profissionais, mais validade tem esses testemunhos, né? Por quê? Porque vocês viram o quanto a persuasão e a argumentação se serve do ethos, né? O que é o ethos? É aquela imagem de caráter, né? Daquele que está falando. Então, a gente vai chegar nisso e falar da importância do argumento de autoridade. Não pode ser qualquer pessoa, né? Do ponto de vista da argumentação jurídica. Você tem que procurar, por exemplo, profissionais específicos, confiáveis, que passem imagem, né? De confiança para o juiz e confiança para a sua argumentação. Legitime a sua argumentação, né? Caberia uma ação penal por omissão de socorro? Olha, eu acredito que sim, Carlos, tá? Mas eu não vou me arriscar te responder sim ou não, que não é minha área, e eu não quero cometer algum tipo de aqui, informar algo para vocês que não seja legítimo, seja verdade, tá? Então, o que eu peço para vocês que vocês façam? Peguem esse caso concreto, levem para o professor de penal, para que ele responda essa pergunta para vocês, tá? A pergunta do Gustavo, professor, tipo em tópico ou jogar um texto mesmo? Tanto faz, Gustavo, tá? Construam aí uma página, talvez, 1 ou 2 parágrafos, não sei, né? E organizem como vocês acharem melhor, tá bom? Claro que eu prefiro, professora de português jurídico, sempre um texto, né? Mas como é uma das primeiras atividades, eu deixo aberto para vocês. Mas eu prefiro que seja um texto argumentativo, que vocês, ainda não é no formato de petição, enfim, mas é um texto argumentativo, né? Que vocês vão estar apresentando, ou dissertativo, né? Melhor dizendo, dissertativo, que vocês estão apresentando os argumentos para mim, tá bom? Então, eu prefiro um texto, aquele texto bem escrito, cuidando da pontuação, né? Parágrafo, texto, cuidando da pontuação, cuidando da acentuação. Nas provas dissertativas presenciais, inclusive, eu descontava pontos em relação à falta de acentos, de vírgulas, etc. e tal. Por quê? Porque vocês precisam aprender a ter o hábito, né? Construir o hábito de escrever com calma, com cuidado, com zelo, né? Mas vocês são bons, eu tenho certeza disso, então isso não vai ser um problema, tá bom? Então, a atividade é essa, e aí, a partir dela, eu já estou explicando para vocês, mais uma vez, qual a diferença da demonstração e da argumentação. Então, agora eu vou fechar a atividade, tá? E eu vou tentar compartilhar com vocês aqui, vamos ver se vai dar certo, compartilhar a tela, que é o slide novo que eu montei para vocês, que eu chamei de pausa para revisão, demonstração e argumentação, tá? Eu mandei no WhatsApp, eu vou tentar colocar aqui para compartilhar com vocês, tá? Vamos ver, só um pouquinho. Eu tô gostando muito da ideia do... Compartilhou, pessoal? Compartilhou a tela? Deixa eu só ver aqui que eu preciso do chat, ainda preciso do chat. Eu estou feliz, sim, com a chegada do Teams, porque eu acho que a gente vai ter mais benefícios. Inclusive esse aqui, da gente se achar, né? Nem tô achando aqui o bate-papo, mas deixa eu achar o bate-papo aqui. Ok, achei. Tá, achei o bate-papo, gente. Achei. Aí, quando a gente aprende a mexer, a gente muda, mas tudo bem. A gente está aqui para isso, né? Então, deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Então, vocês estão acessando aí comigo, né? Deixa eu arrumar aqui bonitinho. E aí é o seguinte,
Eu chamei de pausa para revisão, demonstração e argumentação. Slide 2. O que é um discurso argumentativo? Já falamos da demonstração e eu vou voltar um pouquinho na demonstração. Mas antes eu quero dizer que o discurso argumentativo e a adesão do auditório, né, é uma coisa que acontece também no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso cotidiano, né? Então, todos os dias utilizamos o discurso argumentativo para levar aos nossos interlocutores, levar os nossos interlocutores a aderir às nossas ideias, opiniões, e chamamos isso de comunicação argumentativa, né? Então, veja, quando numa situação cotidiana a gente argumenta no sentido de preciso me atrasei hoje, a pessoa chega em casa, né, digamos que tem ali o marido, a esposa, os pais, né, no caso de vocês são novinhos, os pais, cobrando que chegaram atrasados, o que vocês vão fazer? Vocês vão argumentar, não é verdade? Provavelmente sim. Até porque vocês têm perfil de advogado, então vocês provavelmente vão argumentar sim. E aí vocês vão trazer o que para argumentar, né? Vocês vão trazer elementos e vocês vão explicar, olha, a reunião vai encerrar em 10 minutos, tá, tudo bem. Então, vocês vão dizer o que? Porque o trânsito estava terrível, eu me atrasei porque eu tive que ajudar um amigo, eu me atrasei porque o ônibus atrasou, e aí vocês vão argumentar em cima, porque não precisa se preocupar tanto, não precisa desconfiar, isso pode acontecer, e vocês vão trazer todo um discurso de contexto, né? E talvez até vocês precisem apresentar meios de prova. Eu não acredito que o ônibus atrasou. E aí talvez vocês vão ter que mandar uma mensagem, né, para o motorista e pedir para eles, estou brincando, mas pode acontecer, né, de você, teve um acidente na estrada, por isso que eu atrasei. Então, qual seria o meio de prova? Uma notícia do acidente, né, não, pessoal? Então, veja, na vida cotidiana a gente usa argumentos o tempo inteiro, né, argumento para, não só para justificar uma situação dessa, mas argumentos quando a gente está fazendo uma negociação, né, comprando alguma coisa, negociando, argumentos quando vocês vendedores estão tentando vender o produto para alguém, ou seja, a gente usa argumentos o tempo inteiro. Isso é comunicação argumentativa. Por quê? Porque os sujeitos são ativos em sociedade, não são passivos, né? Então, estamos no domínio da lógica informal, mais centrada nos efeitos da comunicação do que na validade formal dos argumentos, né? Então, vamos explicar um pouquinho melhor isso. Aqui, eu trouxe exemplos de cotidiano. Quando vocês... Isso aqui é exemplo de cotidiano. Deixa eu mudar aqui a ordem dos slides. Eu quero falar agora de demonstração, da diferença de demonstração e argumentação, tá? O que seria a lógica formal? Então, quando vocês lerem lá no Turbiliano, porque eu ainda estou usando o texto do Turbiliano, tá? Coisas que eu estou falando estão lá no texto do Turbiliano. Professora, você não passou o texto? Passei, tá lá no Turbiliano. Distingue-se, então, o que seria lógica formal e lógica informal? Uma se refere à demonstração e a outra refere-se à argumentação. Então, a demonstração, ela é uma tarefa da lógica formal, cujo domínio é a validade dos argumentos. Então, veja bem, no caso da demonstração ali do nosso cotidiano, quando vocês chegaram atrasados, precisaram justificar porque aconteceu eu tenho esse livro do Turbiliano, tem mais alguma parte, sem ser aqui que você já liberou em PDF, que seria importante ler, para facilitar o entendimento, que você poderia passar depois, eu vou verificar, mas acho que o que eu estou falando está nessa parte, mas eu verifico, tá, Maria Júlia? Vou abrir o livro inteiro aqui e eu verifico com mais calma, tá? Eu prefiro sempre conferir, tá bom? Mas eu verifico sim. Demonstração. Então, demonstração seria essa prova. No caso de uma situação cotidiana, vocês chegaram atrasados, precisaram provar que houve um acidente. Então, vocês abrem ali o celular, mostram ali para a mãe, para o pai, que tinha um acidente na estrada, pronto. Com essa demonstração, ela é válida. Essa demonstração é válida, não é, pessoal? Não tem como contestar, não tem como o pai de vocês ou a mãe de vocês contestar.
Então, ela se assenta na validade, né? Na sua própria validade. Por isso que ela é formal, porque ela precisa ter uma lógica válida. Segunda possível demonstração, o documento. O documento lá que a gente que vai se apresentar atestando a paternidade lá do pai e a responsabilidade civil sobre o menor. Esse é um documento válido, por isso que ele é uma lógica, ele obedece à lógica formal. Essa demonstração obedece à lógica formal. Eu demonstro o documento e eu demonstro a paternidade, a responsabilidade civil. Portanto, eu não dou margem para dúvida, é válido e por isso é formal, né? Ali tem uma imagenzinha de uma operação matemática A2 igual a B2 mais C2, ou seja, por isso que a gente fala que a demonstração, ela obedece uma lógica quase matemática, porque não tem como contestar, 1 mais 1 é 2, né? Existe a reportagem, aconteceu o acidente, existe o documento, tem responsabilidade pelo menor, é pai, tem ali a imagem da mulher entrando no estabelecimento, não tem como negar que ela esteve lá, né? Tem a placa do carro. Aí vocês poderiam me perguntar, professora, mas e se provar que a placa era clonada? E se provar que o documento era falso, né? Aí perde a validade da demonstração? Não, ela é colocada em xeque, mas aí entra num segundo nível. Aquele que afirmar, argumentar em cima de algo, da ideia de ser ilegal, tal meio de prova, aí é ele que vai ter que apresentar meios de prova que demonstre essa falsificação, né? Mas, pois bem, até ser provado o contrário, ao ser demonstrado uma câmera, um documento, né, é quase que uma operação matemática, né? 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, e não tem como você negar, não tem como você dizer que isso não é verdadeiro, percebe? Essa é a lógica da demonstração, ela é formal. Formal, vamos fazer relação com a lógica matemática formal, né? Não tem como você, não é aberta, né? Não é flexível, é lógica, é objetiva. Entendem, pessoal? Coloque aí no chat para mim se vocês entenderam, preciso saber. O que seria a argumentação? A argumentação segue a lógica informal. A tarefa da lógica informal, cujo domínio são os efeitos da comunicação. Então, eu não tenho aqui obrigação, em relação à argumentação, que obedece à lógica informal, eu não tenho obrigação tão grande com a validade dos fatos, ou melhor, a validade dos argumentos, né? Eu tenho mais espaço, que são os espaços da comunicação, os espaços da lógica, das técnicas argumentativas, da persuasão, da retórica. Eu tenho espaço para construir os meus argumentos. Com base na minha criatividade? Sim, mas vocês, advogados, não podem ficar só com não podem contar só com a criatividade de vocês. Vocês precisam conhecer as técnicas, é esse nosso objetivo nessa disciplina. Então, vocês vão argumentar com uma série de estratégias argumentativas, né? Obedecendo uma lógica que é informal. Por que é informal? Porque ela é mais flexível, existe uma abertura maior, uma possibilidades maior de criação em cima dessa argumentação. Então, tá, vocês têm ali a demonstração, as leis, os meios de prova, que atestem, né, a paternidade do pai lá em relação ao menor. Tá, mas agora a argumentação, vocês têm um terreno fértil, vocês têm muita liberdade, né, para expor que, além de tudo, ele foi negligente em outras situações, ele não foi negligente só nessa situação dos alimentos, porque aí sim vocês usam a criatividade de vocês, né? E as estratégias argumentativas. Vocês podem, inclusive, chamar testemunhas, ou seja, aí é um largo e longo espaço que vocês têm para argumentar, tá? Então, antes de a gente chegar na argumentação, eu quero dar mais alguns exemplos. Um exemplo do cotidiano. Um atestado médico. Quando vocês, queridos, infelizmente, têm uma doença e precisam ser ausentados, dor de garganta, ou
ou então dengue, né? Deus nos livre, enfim. Vocês apresentam um atestado médico lá na faculdade para abono de faltas, né? O atestado médico, ele é um meio de prova, não tem como a instituição negar esse abono para vocês, porque vocês então estão, inclusive, apresentando atestado conjuntivite, estão, inclusive, apresentando atestado embasados com base numa lei que permite que vocês tenham esse abono. Não importa o que aconteceu na faculdade, se era semana de prova, se era semana de apresentação de trabalho, vocês têm direito a refazer aquelas atividades, a ter o amparo legal, né, por tantos dias que conste no atestado. Esse é o meio de prova. Uma mensagem no WhatsApp seria um meio de prova. Você tem que apresentar ali para a esposa, para o marido, para o namorado, né? Mostrando que vocês estavam em tal lugar. Estou aqui brincando, imaginando. Um amigo como testemunha, né? São meios de prova. Vocês vão fazer uma compra de um objeto muito valioso, vocês levam um amigo, né? Para fazer a compra junto com vocês, para ser testemunha. Vocês vão discutir um assunto muito delicado com um antigo sócio. O que vocês fazem? Vocês levam uma testemunha para presenciar aquela